Olá, aqui é o Alisson e hoje eu vou comentar sobre o livro A Cabeça Bem Feita, de Edgar Morin. Bom, e nesse livro o autor ele vai expor então a sua análise sobre esse caminho de especialização que a humanidade vem seguindo já há algum tempo. Caminho esse que nos ajudou bastante em diversas áreas, mas o que o autor ele tenta pontuar aqui é que mesmo com todas essas vantagens, todas essas coisas boas que as especializações então trouxeram para nós, uma das consequências disso é exatamente a questão de que muitas dessas especialidades já não se conversam mais. O autor, então, ele advoga por uma reformulação do ensino, partindo desde o ensino básico, avançando até o ensino dos jovens ali no ensino médio e depois, então, nas faculdades, para que nós possamos aproveitar o melhor desses dois mundos, tanto com a especialização, mas também com esse lado mais generalista, mais abrangente. E logo no começo aqui do livro, eu separei um trecho onde o autor ele vai explicar, então, quais são os problemas, as dificuldades que vêm, então, com essa multidimensionalidade. Efetivamente, a inteligência que só sabe separar fragmenta o complexo do mundo em pedaços separados, fraciona os problemas, o dimensionaliza o multidimensional, atrofia as possibilidades de compreensão e de reflexão, eliminando assim as oportunidades de um julgamento corretivo ou de uma visão a longo prazo. Sua insuficiência para tratar nossos problemas mais graves constitui um dos mais graves problemas que enfrentamos. De modo que, quanto mais os problemas se tornam multidimensionais, mais a incapacidade de pensar sua multidimensionalidade. Quanto mais a crise progride, mais progride a incapacidade de pensar a crise. Quanto mais planetário tornam-se os problemas, mais impensáveis eles se tornam. Uma inteligência incapaz de perceber o contexto e o complexo planetário fica cega, inconsciente e irresponsável. Em um outro trecho que eu separei, o autor ele vai usar a economia como exemplo então para explicar essa multidimensionalidade, mostrando como para ser um bom economista, ser apenas formado em economia não ajuda em nada. E para isso ele faz até algumas citações do Hayek, que eu já trouxe alguns livros dele aqui no canal. A política econômica é a mais incapaz de perceber o que não é quantificável, ou seja, as paixões e as necessidades humanas, de modo que a economia é, ao mesmo tempo, a ciência mais avançada matematicamente e a mais atrasada humanamente. Hayek dizia: ninguém pode ser um grande economista se for somente um economista. Chegava até a acrescentar que um economista que só é economista torna-se prejudicial e pode constituir um verdadeiro perigo. Tem um outro trecho aqui que eu separei, que é onde o autor ele pega uma conversa, então uma fala de uma pessoa, para dar como exemplo toda essa abrangência, todo esse leque de conhecimento, então, que muitas vezes nós abrimos mão quando nós focamos, então, exclusivamente, em uma especialidade. Michel Cassé, em um banquete no castelo de Beycheville, quando um enólogo lhe perguntou o que um astrônomo via em seu copo de vinho Bordeaux, respondeu assim: vejo o nascimento do universo, pois vejo as partículas que se formaram nele nos primeiros segundos. Vejo um Sol anterior ao nosso, pois nossos átomos de carbono foram gerados no seio desse grande astro que explodiu. Depois, esse carbono ligou-se a outros átomos nessa espécie de lixeira cósmica em que os detritos, ao se agregarem, vão formar a Terra. Vejo a composição das macromoléculas que se uniram para dar nascimento à vida. Vejo as primeiras células vivas, o desenvolvimento do mundo vegetal, a domesticação da vinha nos países mediterrâneos. Vejo as bacanais e os festins. Vejo a seleção das castas, um cuidado milenar em torno dos vinhedos. Vejo, enfim, o desenvolvimento da técnica moderna que hoje permite controlar eletronicamente a temperatura de fermentação nas tinas. Vejo toda a história cósmica e humana nesse copo de vinho. E também, é claro, toda a história específica do bordolês. Tem um outro trecho curtinho aqui que eu separei que me lembrou bastante o livro Emburrecimento Programado, que tem vídeo aqui no canal. Não se pode reformar a instituição sem uma prévia reforma das mentes,
mas não se podem reformar as mentes sem uma prévia reforma das instituições. Então, como eu falei, toda essa análise do autor é para propor então uma reestruturação no modelo de ensino. Mas é claro que isso não é algo fácil, não é algo simples, principalmente pela forma como toda a máquina ali, né, toda a estrutura do ensino funciona hoje. E só para fazer um adendo, né, sobre essa parte, mas tentando não ser polêmico sobre o assunto, esse trecho me lembrou bastante algumas das coisas que eu já vi sendo ditas em relação ao ensino aqui no Brasil, em como a esquerda, no geral, procurou então se estabelecer, né, dentro dessas estruturas e hierarquias do ensino para seguir em frente então com os ideais de reforma cultural, já que eles notaram como a briga direta, seja com o povo ou com as instituições, não levaria então ao resultado esperado. E de uns tempos para cá, esse é exatamente o discurso que eu ouço de algumas linhas da direita aqui no Brasil. No sentido de que, bom, eles entraram então, eles se estabeleceram, né, dentro da estrutura e hierarquia de ensino do Brasil e conseguiram então perpetuar pelo menos o início, né, dessa reforma. Sendo assim, a direita então poderia tentar fazer o mesmo, mas isso não é nada fácil, não é nada simples. E até sobre isso, uma coisa que eu acho interessante é que uma alternativa então que eles encontraram foi através então do setor privado, através de empresas de ensino. Bom, e partindo já para o final aqui do vídeo, eu resolvi separar um trecho então onde o autor ele trata da missão da educação. E eu escolhi exatamente essa parte porque é uma das coisas mais importantes, né, para o autor. A missão. É nesse sentido que podemos responder à questão colocada por Karl Marx em uma de suas teses sobre Feuerbach. Quem educará os educadores? Será uma minoria de educadores animados pela fé na necessidade de reformar o pensamento e de regenerar o ensino. São os educadores que já têm, no íntimo, o sentido de sua missão. Freud dizia que há 3 funções impossíveis por definição: educar, governar, psicanalizar. É que são mais que funções ou profissões. O caráter funcional do ensino leva a reduzir o professor ao funcionário. O caráter profissional do ensino leva a reduzir o professor ao especialista. O ensino deve voltar a ser não apenas uma função, uma especialização, uma profissão, mas também uma tarefa de saúde pública, uma missão. Bom, e eu gostei demais desse livro, então fica aqui a minha resenha e recomendação para o mesmo. E particularmente eu sempre me coloquei como um defensor do generalista, né, de uma pessoa que tivesse então uma linha mais abrangente, ao invés então de um especialista. Mas isso para a minha pessoa, né, a forma como eu sempre gostei de trabalhar. E um exemplo disso é a própria pós-graduação que eu fiz em Ciências Humanas. Eu já comentei em algum outro vídeo aqui no canal que eu sou formado em análise de sistemas, eu sou programador, trabalho na área de TI, relacionado então à área de exatas, mas eu optei exatamente por fazer uma pós-graduação em ciências humanas para tentar compreender melhor, né, todas essas áreas que acabam não tendo muita relação com a área de exatas. Bom, e para encerrar de vez aqui o vídeo, eu separei uma frase de Pascal que o autor colocou aqui no livro. Não ensinam os homens a serem homens honestos, mas ensina-se tudo o mais. Bom, se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar um like, se inscrever e compartilhar com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Qualquer comentário que você queira fazer é só deixar aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!